Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados repetiu o argumento de que não houve ilegalidade na indicação de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares. Na petição, os deputados afirmaram que seguiam orientações do governo federal para o pagamento das verbas. E quem vai trazer mais informações e todos os detalhes para a gente, ao vivo de Brasília, é a Gabriela Prado, já na tela conosco aqui. Muito boa noite, Gabi. Oi, Yuri. Boa noite a todos. Mais um dia de expectativa nesse 27 de dezembro aqui em Brasília. Tudo porque Flávio Dino, depois de receber a resposta da Câmara de madrugada, resolveu fazer questionamentos e pediu para a Câmara ser direta nas respostas e, além de tudo, apresentar as atas das comissões em que foram decididas essas indicações das emendas. Mais um capítulo da novela. A Câmara assinou o documento eletrônico às 7 horas e 27 minutos e ele foi disponibilizado no sistema às 10 para as 8, portanto, faltando 10 minutos para o prazo final dado pelo ministro Flávio Dino pelas respostas. Um a um os tópicos foram respondidos, mas as atas das comissões não foram apresentadas. A Câmara dos Deputados, representada pelo presidente Arthur Lira, disse que as emendas de comissão não são impositivas, portanto, cabe ao Executivo decidir se vai pagar ou não, e que também fez tudo de acordo com protocolos acordados com o Executivo. Chamou ainda a responsabilidade e a estranheza de só a Câmara dos Deputados ter sido acionada, já que o Senado, segundo a Câmara dos Deputados, também adotou o mesmo protocolo. Ainda nesse ofício ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados disse que a partir do ano que vem vão ter as indicações das comissões em cada uma dessas emendas, mas que isso só vai acontecer porque foi aprovada uma lei, a Lei Complementar 210, neste ano 2024. E até então, até o fim deste ano, essa lei não está valendo e, portanto, não tinha nenhuma regra acordada, nem mesmo com o tribunal. Lembrando que essa lei também foi um acordo para regulamentar essas emendas entre Executivo, Judiciário e o Legislativo. A Câmara dos Deputados também informou que não vai apresentar nenhum recurso, já que cabe também à AGU, Advocacia Geral da União, e ao Congresso Nacional responder esses questionamentos. Lembrando que ontem Arthur Lira convocou um breve pronunciamento na residência oficial aqui na Câmara dos Deputados, em que usou esses mesmos argumentos, chamando a atenção de que a Câmara dos Deputados tinha acordado isso junto com o Senado Federal e o governo federal, por isso tinham feito essas regras, e alegando que não existe nenhuma ilegalidade na indicação dessas emendas. Esse pronunciamento de Arthur Lira foi depois de uma reunião que ele teve com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Lula chamou Arthur Lira para conversar sobre essas emendas e também Lira tinha convocado até uma reunião de líderes, mas que acabou não acontecendo. Então, diante dessas discussões, a Câmara manteve os argumentos agora ao Supremo Tribunal Federal. Resta saber quais vão ser os próximos passos do ministro Flávio Dino. Volto com você. Obrigado, Gabriela Prado. Já deixo para você uma boa noite, bom descanso e principalmente um bom ano novo. Nos vemos na tela aqui da CNN em 2025. Obrigado, Gabriela Prado, ao vivo de Brasília. Deixa eu trazer para a nossa bancada aqui, vou fazer a cortesia de pedir para o nosso convidado, Gustavo Cruz, trazer um primeiro olhar, Gustavo, porque terminamos o ano mais ou menos do que dentro da mesma toada que vínhamos nas últimas semanas. Muita tensão, muita rusga entre os três poderes e desta vez de uma forma muito incisiva a Câmara deixando claro. Tem Senado, tem o próprio governo federal nessa história. Será que se o Supremo quiser comprar briga com um, vai ter que comprar briga com os três? E isso para o ambiente de investimentos ali, para o ambiente de negócios, soa como uma gritaria de mesa de truco, né? Com perdão aqui de manter a analogia inicial aqui. Boa noite mais uma vez, obrigado, Gustavo. Boa noite para toda a equipe. Pois é, a gente sabe que quanto mais incerteza política, o preço é cobrado nos ativos brasileiros. A gente vê a curva de juros um pouco mais elevada, o que prejudica tanto empresas quanto as pessoas físicas nos seus financiamentos de longo prazo. A gente vê o dólar mais desvalorizado, a gente vê as ações também em uma perspectiva de queda. A gente sabe que esse desgaste ele ocorre bastante pelo enfraquecimento do poder executivo ao longo dos últimos anos. Afinal, as emendas elas deram menos do que a metade, cerca de 15 bilhões de reais em 2014, e agora a gente fecha o ano bem acima dos 30 bilhões, quase 40 bilhões. Então, diante disso, a gente vê que o executivo do próprio presidente Lula, que no seu primeiro e segundo mandato
somente com PT e PMDB ele conseguia controlar boa parte das pautas na Câmara, no Senado, agora ele precisa de diversos partidos, que dá um sentimento de maior poder para os próprios partidos. Algo que não passa despercebido, obviamente, do mercado financeiro, porque diversos assuntos que serão votados ao longo do próximo ano, a gente já sabe que o preço vai ser um pouco mais caro. E existe, lógico, o argumento dos deputados, dos senadores, de que eles que estão próximos dos municípios, que eles que entendem o que é mais necessário. Porém, acho que, primeiro, grande elogio à mídia ao longo do ano de 2024, que fez inúmeras reportagens mostrando vários conflitos de interesse. E quando a gente vê um conflito de interesse em políticas públicas, a gente sabe que o país acaba sendo penalizado quando ele está no cenário internacional sendo comparado com outros países. Sem dúvida, no fim, a conta vem para todos nós, cedo ou tarde, né? Jussara, para pegar o seu termômetro aí em Brasília, embora todo mundo não, né? Mas alguns dos principais players dessa mesa de truco aqui já voltaram para os seus estados, como o próprio Arthur Lira, estava aí ontem, fez o pronunciamento, deixou o plano armado e já deixou a capital federal. Como é que está a expectativa ali de como vai ser a reação, não só do ministro Flávio Dino, mas do Senado, do Congresso como um todo, que foi chamado aí à dança, e, de novo, dos ministros do governo Lula? Olha, Yuri, boa noite a todos. Yuri, a grande expectativa é sobre o que Flávio Dino vai decidir a partir dessa manifestação da Câmara. Essa resposta de 16 páginas da Câmara enviada hoje, né, a 10 minutos do prazo final, será entendida pelo ministro Flávio Dino como suficiente, né? Ele vai considerar suficientemente objetivas as respostas da Câmara e mais, porque a explicação, nessa explicação não constam as atas, porque elas de fato não existem, as atas da reunião dos líderes, né, que definiu o destino das emendas. Isso não teve, isso de fato já não foi cumprido, com o argumento de que alguns argumentos eram as novas regras só valem para 2025 e o outro argumento é esse que amarra o governo federal, dizendo, olha, tudo que foi feito a partir da orientação do Executivo. Para mim, isso é um ponto bastante importante dessa manifestação da Câmara, porque ela vai citando ao longo das 16 páginas trechos de manifestação da Advocacia Geral da União, trechos também da Secretaria de Relações Institucional e cita também a portaria que foi publicada no Diário Oficial da União pelo presidente Lula no dia 10 de dezembro, que estava ali no meio da pressão para a votação do pacote de ajuste fiscal. E aí o governo, para destravar as emendas, publicou essa portaria para atender ali e fazer passar a sua pauta, né? Então, isso foi um ponto importante. Então, basicamente, fica a expectativa agora da resposta. O próximo movimento é do ministro Flávio Dino. Hoje, à noite, eu sei que ele não vai apurar. Ele pode até ter alguma... Vai apurar, não. Quem apura sou eu, né? O ministro Flávio Dino, ele decide. Eu estou até confundindo tudo. Mas, a partir de amanhã, ele vai analisar essa resposta e aí, a qualquer momento, pode vir uma nova decisão dele. Hoje ele foi muito rápido em dar aquela primeira resposta. Olha, essas respostas aqui não são suficientes, precisa de uma nova manifestação. Agora, sobre o Senado, Yuri, você me permite, eu estava conversando com uma fonte um pouquinho antes de entrar no ar, assim, olha, o que você está achando do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, chamar o Senado para essa história? Afinal de contas, nessa resposta ao Supremo Tribunal Federal, o que a Câmara diz é o seguinte, olha, a gente não vai nem contestar a decisão do ministro Flávio Dino, do relator, porque isso tem que ser uma questão do Congresso Nacional, ou seja, dizendo, não tem que ser só a Câmara cobrada, mas também o Senado. Fato é que, claro, que se tiver irregularidades, não houver transparência, rastreabilidade, o Senado também tem que entrar na dança. Por enquanto, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a partir daquele ofício da Câmara, que tinha assinatura do presidente Lira, mais 17 líderes ali tratando da destinação das emendas de comissão. Pois é, mas fato é que o Senado adotou uma deliberação análoga a essa da Câmara. A diferença é que as comissões do Senado não teve a mesma decisão de não ter o funcionamento das comissões naquela semana de votação.
Mas também os líderes do Senado assinaram um ofício para a Casa Civil para a liberação de uma série de emendas de comissão também. Todos os líderes assinaram, os líderes do Senado, inclusive a atual senadora pelo Maranhão, que era suplente de Flávio Dino, que teve que renunciar ao mandato de senador. Então, quer dizer, o movimento que a Câmara faz político, Thaís, é muito nessa base de, olha, o que nós fizemos tinha um respaldo do governo, tanto que o Senado também fez. E aí já basta a gente estar olhando ainda para Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas ano que vem, muito provavelmente, vem Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. E Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso, um senador que, quando esteve nessas posições de comando, sempre teve uma atuação muito ativa no que diz respeito a emendas parlamentares para todos os seus pares e para ele próprio, né? Isso, aliás, ele já está no meio da discussão, né? Porque o Amapá já está sendo apontado aí como um estado que proporcionalmente recebeu muito mais do que vários outros, né? Tem um ponto importante aqui, Yuri, que você chamou a atenção na abertura do WW, que é a Câmara dizer o seguinte: olha, as emendas não são impositivas. Então, o dinheiro só saiu para quem o governo quis dar, né? Como se transferindo a responsabilidade da discricionariedade para o governo federal, né? Para o Poder Executivo. Se houve algum problema na liberação desse recurso, o problema é do governo que liberou. Eu só indiquei. É do tipo, peraí, né? Não é comigo a bagunça, né? E esse é um ponto interessante pelo seguinte, porque as emendas de comissão são as únicas que ainda não são impositivas. Exato. Tem discussão no Congresso Nacional para torná-las impositivas, exatamente para evitar... É que o problema antes era com o governo, né? Agora o problema não é mais com o governo, o problema agora é com a Justiça e provavelmente com a Polícia, porque a Polícia Federal não está no meio, né? Então, o embate agora não é mais governo, libera aí, senão eu não voto. STF, libera aí, Polícia Federal, espera um pouquinho que eu estou preparando os documentos. A interlocução mudou, né? A discussão mudou. Então, agora não ser impositiva vai passar a proteger o Congresso Nacional? Será que nós vamos chegar a esse ponto, né? De dizer, não, olha, não mexe mais nisso. Deixa esse negócio na mão do governo, porque daí a responsabilidade por liberar o dinheiro não vai ser nossa. Porque aquela que é impositiva... né, querendo ou não, qual vai ser a desculpa para não dar transparência, rastreabilidade e tudo mais, né? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar, porque o que nós estamos assistindo agora é uma transferência de responsabilidade, é do tipo, olha, comigo sozinho não. Exato. Se alguém decidiu, não é responsabilidade só da Câmara. E toda essa discussão foi, né, e principalmente Arthur Lira vocalizou isso, mas não só ele, que tudo foi pactuado ali naquela primeira conversa com todos os poderes, que estava Rui Costa pelo governo federal, estavam os presidentes da Câmara e do Senado, todos os ministros, ou praticamente todos os ministros do Supremo, etc., de que dali sairia um acordo para ir construindo ali caminhos e estamos vendo que esse caminho ainda tem alguns percalços. Pode ser que no ano que vem, no orçamento do ano que vem, essas pedras pelo caminho estejam... retiradas. Agora, o Gustavo, um outro ponto, né? Você falou do quanto toda essa turbulência política causa impacto, faz preço no mercado. A grande questão também é, o governo federal, para tudo isso aconteceu naquele afã do governo votar o seu pacote fiscal, que já não foi suficiente, ou seja, tem toda uma expectativa do que virá por 2025, mas chegar a 2025 com esse ambiente, com essas tarefas, tampouco o cenário parece ainda bastante nebuloso. Você tinha mencionado a necessidade do governo de construir uma base com muito mais partidos. Com os futuros comandos da Câmara e do Senado, vocês já conseguem vislumbrar, ter alguma ideia de como é que vai ser esse cenário, seja na Câmara, seja no Senado, com Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Bom, acredito que são nomes que eles não destoam tanto assim do que estava sendo praticado, até porque o Davi Alcolumbre ele não é um novo presidente do Senado, ele é um presidente que teve um período que ele não era o presidente, que agora foi o Rodrigo Pacheco, mas ele volta a assumir, ou seja, ele já foi presidente no passado. Acredito que mais cedo, a Thaís tocou num ponto
na programação bem interessante. A gente teve, sim, uma semana muito complicada, um mês muito complicado por conta do Executivo e a PEC que cortaria gastos, que foi atropelada por um anúncio de isenção de imposto de renda. Mas a Thaís tocou num ponto mais cedo mostrando que o Legislativo, ao longo do mês de dezembro, ele também falou de isenções, de dar benefícios para quem recebe acima do teto constitucional, de permitir isso. E na mesma semana, o Congresso estava aprovando isenção para veículos para produtores rurais, ou seja, 2 temas que vão na contramão total da questão de equilíbrio fiscal. Então, a gente focou muito no Executivo, mas é verdade também que os outros poderes, eles não contribuíram tanto assim ao longo de 2024. E isso não passa despercebido do mercado financeiro, que hoje em dia faz cada vez mais contas sobre o fiscal por conta da importância que esse tema tomou. Conforme os anos foram passando, o problema foi se acumulando e ele chega numa proporção hoje muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás, quando esse tema começou a ganhar as manchetes. Então, hoje em dia, a gente tem um problema de um endividamento muito elevado e um fluxo, que é aquele número final de cada ano, que também é bem negativo, com a perspectiva de piorar diante das taxas de juros que vão se elevar. E o Jussara e Thaís, queria ouvi-las aqui antes da gente fechar o nosso bloco, né? A Thaís mencionou a questão de que, bem ou mal, há um inquérito da Polícia Federal para tratar desse assunto ainda das emendas, que já tem uma expectativa de intimação de um senador e de 3 deputados federais que foram citados naquela decisão do ministro Flávio Dino. A se tomar o que a Câmara argumenta, que tem meia dúzia, literalmente, de ministérios envolvidos nessas decisões, já pararam para pensar se esse inquérito também se estende a ouvir integrantes do Executivo? Não digo não necessariamente ministros serem ouvidos, mas, quer dizer, como é que fica uma Polícia Federal se resolveu investigar isso ou foi obrigada, né, foi ordenada a abrir este inquérito, se ela vai, de fato, começar a puxar os novelos, né? Que PROCOP seria o início desse inquérito em pleno 2025, Jussara? Olha, Yuri, eu não sei se é pela reta final do ano. Eu estava conversando com alguns ministros ao longo do dia, hoje, perguntando, e aí, olha, ontem o Arthur Lira, né, naquele pronunciamento, colocou o governo ali, amarrou o governo nessa história das emendas, dizendo que, inclusive citando a reunião do presidente Lula, um dia antes, né, no mesmo dia que ele foi fazer a cirurgia de emergência, dizendo, olha, tudo foi acordado com o Palácio do Planalto. E aí, a sensação que eu tenho é que eles ainda talvez saibam do risco, esses integrantes do governo, mas ainda, não sei se ainda estão em negação ou dizendo, o que vai mudar nessa relação? Porque é o Congresso sendo Congresso, como a gente está vendo. É uma dificuldade mesmo, vai atrapalhar um pouco. Mas a questão que você coloca, Yuri, é que não é mais só a questão da articulação, tem uma investigação em curso. Agora, a saber dessa investigação, o quanto ela vai avançar para além do que... para além do Congresso, quanto ela chegará no Palácio do Planalto. Esse é um ponto, sim, é uma dúvida, ainda não há respostas para isso, mas o que deixa claro, desde ontem, a gente estava transmitindo ao vivo aqui no Prime Time, estava eu e Thaís comentando sobre isso, é que o Arthur Lira, quando fez esse pronunciamento, daquele jeito, olha, não abriu para perguntas, ele foi para dar todos os recados. E, possivelmente, aquele recado foi dado diretamente ao presidente Lula. Olha, estou sendo cobrado e não ficarei sozinho nessa. Então, para mim, esse é o ponto específico, porque ele vai ser cobrado e Arthur Lira tem uma questão pessoal nisso. Porque ele, afinal de contas, é citado ali que boa parte dessas emendas foram destinadas para Alagoas, que é seu estado, é onde está o seu eleitorado. Então, aí tem uma questão, sim, para a Lira. Esse desgaste político está contratado e todas as repercussões disso.